queridos discípulos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida hoje e sempre. Estou aqui para dar continuidade à nossa série Começando a Vida Cristã. Juntos, nós estamos aqui dando os primeiros passos nos fundamentos da fé. Todos os princípios básicos, as doutrinas básicas da nossa fé, nós estamos aqui trazendo o esclarecimento, respondendo às 16 perguntas que essa revista da Cristã Evangélica nos traz, para que possamos trazer a resposta e o entendimento sobre esse assunto tão tremendo que é da nossa salvação, as questões da Bíblia e tudo aquilo que precisamos aprender nessa nova vida em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui e vou falar sobre a nossa terceira lição. Fique ligado conosco nesses próximos minutos e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a terceira pergunta, que é: como posso ter certeza da minha salvação? Ok? Como posso ter certeza da minha salvação? Afinal, você tem certeza da sua salvação? Você está convicto ou convicta da sua salvação? Se hoje Jesus chamasse você desta vida para a eternidade, você teria certeza do lugar aonde você vai? Pastor, professor, nós podemos ter a certeza disso, de uma vida após a morte? Sim, a Bíblia nos dá essas garantias. E nós veremos isso respondendo a essa pergunta nesta lição de hoje. Que garantia eu posso ter da vida eterna? Qual é a certeza que a Bíblia me dá? O que Jesus falou sobre isso? O que a palavra de Deus tem nos a dizer a respeito desse tema? Todas essas perguntas eu vou tentar responder para você através desta lição e eu creio que vai ser um momento de grande edificação. O nosso texto áureo desta lição de hoje é o de João capítulo 10, versículo de número 28, que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as poderá arrebatar de minha mão. Glória a Deus. Isso aqui são as palavras do próprio Jesus Cristo, nos garantindo a questão da vida eterna. Ora, tente imaginar uma menina, uma criança, num barco pequeno, junto com o seu pai. Eles saíram para fazer um passeio de barco e eles foram saindo num clima bem agradável, uma maior abundância estava acontecendo, tudo tranquilo. Eles estavam ali no meio do lago, um ambiente muito bonito, mas de repente aquele ambiente tranquilo, ele se transforma em um ambiente caótico, aonde uma grande tempestade chega até aquele lugar, ventos fortes, ondas enormes, nuvens tremendas, muita chuva caindo sobre aquele barco enchendo de água, e de repente aquela menina que estava sorridente, alegre por estar fazendo um passeio com o seu pai, ela começa a ficar morrendo de medo com aquela situação, e aí chega, abraça seu pai e diz: pai, o que vai ser das nossas vidas? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer depois disso? E o pai dela simplesmente abraça ela, passa a mão no seu cabelo e diz: filha, tenha calma, fique tranquila, logo essa tempestade vai passar, o tempo vai mudar e eu vou te levar ao porto seguro. Ora, aquela menina abraça seu pai com força e quando ela abre os olhos, ela percebe que o tempo está mudando, o barco está chegando num porto seguro e ela percebeu que ela não poderia fazer nada, só simplesmente confiar no seu pai. Gente, a salvação, ela é semelhante a esta ilustração que eu contei para você hoje. Não é aquilo que nós podemos fazer,
mas é o que o nosso Pai fez por nossas vidas, que nos garante que chegaremos a um lugar de tranquilidade, de paz, a um lugar seguro de salvação. Sobre isso é o nosso tema nesta lição de hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. O que a Bíblia ensina sobre esse tema? Nós sabemos muito bem que a nossa regra de fé é as Escrituras, aonde vamos retirar toda a nossa doutrina, onde vamos pautar todo o nosso ensino, é na Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia tem a falar a respeito, nos ensinando sobre salvação? Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que a salvação ela está garantida. Exatamente. A salvação para todo aquele que nele crê está garantida. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Olha só, todo aquele que crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, tendes a vida eterna. É a palavra de Deus que é verdadeira e digna de toda aceitação, de toda confiança, que está nos afirmando, que está nos garantindo a vida eterna. Ou seja, a garantia da vida eterna não é simplesmente um desejo, um pensamento, um ensino dos homens, mas é algo garantido nas próprias Escrituras, que é a regra da nossa fé. A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, nós temos a certeza disso, porque ela é uma salvação permanente. 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 11, diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta está no Filho de Deus. Olha só, a palavra de Deus garantindo a salvação, mostrando que ela é algo permanente, é uma vida eterna com Deus. Nós não estaremos sendo salvos por Cristo apenas para desfrutarmos de 1000 anos na terra, de um tempo de salvação. Não. Esta salvação que Jesus nos garantiu, que a palavra de Deus nos garante, ela é eterna, é permanente. Quando somos salvos por Cristo, iniciamos ali agora esta salvação eterna nas nossas vidas, ok? Terceiro lugar, a sua salvação é imediata. Gente, na hora que você reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, naquele momento, a sua salvação foi selada. Em crer em Cristo, nesse momento, a sua salvação foi selada. Isso nos faz lembrar, lá de Lucas 23, 43, quando Jesus olha para aquele ladrão da cruz e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Era naquele momento, a salvação dele já estava garantida, ele estava afirmando aquilo, pois aquele homem creu em Cristo. Entendeu? Da mesma forma, Jesus disse a Zaqueu, em Lucas 19, 9, ele disse: hoje, Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Essa salvação que traz a certeza da vida eterna com Deus, a certeza da salvação, ok? Então, é hoje, é algo que é imediato. Não é a gente servir a Deus e ficar se perguntando se a gente vai alcançar a salvação. Não, todo aquele que crê em Cristo, que crê na sua obra, esse já é salvo imediatamente, ok? Nós temos a certeza para onde iremos, se acontecer alguma coisa conosco, se morrermos. Não que a gente quer que isso aconteça agora, não é verdade? Mas caso aconteça algo, temos a certeza de que seremos salvos no Senhor. Por essa garantia que a palavra nos dá, de que a salvação vem desde o momento que reconhecemos a sua soberania e que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Quarto lugar, a salvação ela é única. Atos capítulo de número 14, versículo de número 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro homem, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação, ela vem unicamente através de Cristo Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. João 14,6 nos diz isso. Somente ele é o caminho. O artigo aí é definido, o caminho. A única maneira para devermos ser salvos é através de Cristo Jesus. Não existe atalhos, não existe outros caminhos, não existem outras possibilidades. O que eu posso fazer para ser salvo? Não. A salvação ela é única através de Cristo Jesus. Em quinto lugar, a salvação é pela sua graça. Gente, não adianta a gente pesar as nossas obras de caridade, tudo aquilo que realizamos nesta terra, de bom ou de ruim, para vermos se estamos aprovados para a salvação. Não. A condenação para todos os homens, ela só tem uma maneira de receber o perdão de Deus, que é através do sacrifício de Cristo. Sacrifício esse que foi realizado pela graça de Cristo nas nossas vidas. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha só, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ela não vem das obras, para que ninguém possa se gloriar. Então ninguém pode se gloriar pelas obras que realiza, como se estivesse comprando a sua salvação. Não, a salvação ela vem diretamente do próprio Deus pela graça. O que é a graça? A palavra graça tem no seu significado original um favor imerecido. Deus nos fez um favor que eu e você não merecíamos. Ele não fez isso por obrigação, porque tínhamos algum direito nisso. Não. Ele fez simplesmente por causa da sua misericórdia, por causa do seu imenso amor. Por causa desse amor, ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, ou seja, pela graça, mediante a fé, entendeu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é pela graça de Deus, pelo favor que nós não merecemos, que conseguimos a salvação. Isso nos traz a certeza da nossa salvação, meu irmão. Porque se olharmos para as nossas vidas, como já vimos nas lições anteriores, nós somos um pecador. Somos pecadores. Homens e mulheres cheios de defeitos, que cometemos erros diariamente. Se fôssemos olhar para as nossas obras, se fôssemos de fato colocar em xeque as nossas qualidades, certamente não teríamos condições nenhuma de habitarmos os céus. Mas é justamente olhando para a obra redentora de Cristo que vemos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E ali nós fomos justificados para que pudéssemos hoje ter a certeza, a convicção da vida eterna. Então essa convicção, essa certeza da vida eterna não é pelaquilo que fazemos para Deus, que fazemos por Deus. É aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Deu para entender? É aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. E esse é exatamente o segundo ponto da nossa lição hoje. O que Jesus fez por mim? Ele nos deu a salvação. João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus se colocou em nosso lugar para nos dar a salvação. Ele nos deu a vida eterna. Todo aquele que nele crê
tenha vida eterna. Ele nos fez filhos de Deus, porque todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12. É crer em Cristo e ter o poder de ser feito filho do Deus vivo. Outra coisa que Jesus fez por nós, ele perdoou os nossos pecados. Ele apagou as nossas transgressões. Que maravilha, meu irmão. Ele nos deu uma nova vida. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Jesus, além de ter nos dado a salvação, vida eterna, nos tornar filho de Deus, perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões, ele nos deu uma nova vida, novos sonhos, novos pensamentos, novos projetos em nosso coração, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de olhar para a eternidade. Deus, Jesus, fez isso pelas nossas vidas, nos dando uma nova vida. Jesus nos selou com o Espírito Santo, Efésios 1,13. Ele nos libertou da condenação eterna. Tudo isso e muito mais Jesus fez simplesmente por causa da sua graça, por causa do seu amor para com as nossas vidas. Além de Jesus ter feito isso por nós, para nos dar a certeza da salvação, o Espírito Santo, meu irmão, ele também fez grandes coisas e faz grandes coisas, nos dando esta certeza, esta convicção. O Espírito Santo é algo que nós precisamos aprender e entender quem ele é. O Espírito Santo não é um objeto, não é uma força ativa, não é algo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que foi prometido por Deus, foi falado por Jesus Cristo e enviado. Depois que Jesus subiu aos céus, foi enviado para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o Espírito Santo faz em nós para nos dar essa certeza da salvação? Em primeiro lugar, ele nos convence. João capítulo de número 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toda noção que nós temos a respeito do pecado, todo entendimento que nós temos a respeito das transgressões, da justiça de Deus, do juízo do Senhor, todo esse esclarecimento que temos hoje, isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nós, que tirou a venda dos nossos olhos para que nós pudéssemos entender das coisas espirituais. O homem carnal entende das coisas carnais e o homem espiritual entende das coisas espirituais. Então, por causa desse convencimento, foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 19, ele nos fala que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Ora, Jesus, o Pai, não habita em templo feito por mão de homens. Ele escolheu as nossas vidas para ser a sua morada, o seu templo. Quando olhamos para o Pai está sentado lá no trono de glória, olhando para tudo e para todos. Ao seu lado está Jesus Cristo, sentado à destra do Pai. E o Espírito Santo, ele veio à terra, não para simplesmente caminhar pela terra, como fez o próprio Cristo. O Espírito Santo veio para habitar nos corações de todo aquele que crê, para agir na sua igreja. E é isso que ele fez. Gente, todo aquele que crê em Cristo, que confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Então acredite, você é templo e morada do Espírito Santo. Algo vive dentro de você e esse é a presença do próprio Deus.
Ele é Espírito habitando em você, trabalhando no seu interior, forjando o teu caráter, transformando o teu interior, a tua vida, de dentro para fora. Então, além de nos convencer, Ele habita dentro de nós. Isso nos dá uma certeza de quando estamos dormindo, Deus está conosco. Quando estamos trabalhando, estudando, fazendo qualquer atividade, a presença de Deus não está simplesmente ao nosso redor, como a onipresença de Deus que está em todos os lugares, mas Ele está também dentro de nós, agindo nas nossas vidas e nos acompanhando para cada momento da nossa vida. Além de convencer, de habitar dentro de nós, Ele nos ensina as verdades de Deus. Por causa que o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos ensina a verdade de Deus, a palavra de Deus. É Ele que traz essa verdade à tona ao nosso coração. E falando em coração, o Espírito Santo fala ao nosso coração, gente. Nós não somos guiados agora pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Quando estamos andando, caminhando com o Espírito Santo, sabendo que Ele está dentro de nós, passamos a ouvir a sua voz dentro do nosso coração. Aí você pode dizer, não, mas o coração do homem é enganoso, certamente, mas não um coração guiado e habitado pelo Espírito Santo. Quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, quanto mais você permita que Ele toma toda conta do seu coração, Ele vai falando ao teu coração as verdades de Deus, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e te dando direção na vida. É isso que o Espírito Santo faz. Outra coisa que o Espírito Santo faz é guiar. Ele nos dá a direção do caminho que devemos andar. Quando nos apresentamos diante de Deus, Ele vem aplanar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. O Espírito Santo é aquele que vai direcionar os teus passos, meu irmão. É aquele que vai te mostrar o caminho, aquilo que deve ser feito, o não que você tem que dar, o sim que você tem que dar. Tudo isso é direcionado no nosso dia a dia pela ação do Espírito Santo na nossa vida, pelo relacionamento que nós temos para com Ele, entendeu? Outra coisa, Ele intercede por nós. Naqueles momentos que nós estamos tão fragilizados, que não conseguimos nem orar, nem saber o que falar com Deus, o Espírito Santo vem, gemendo em nós, com gemidos inexprimíveis, intercedendo ao Pai pelas nossas vidas. Isso nos dá uma certeza que não importa o momento que nós estamos vivendo, saltando de alegria ou abatidos por causa de alguma tristeza, o Espírito Santo está em nós, trabalhando em nós e nos ajudando a vencer qualquer desafio. O Espírito Santo nos capacita para a sua obra. Isso foi prometido por Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto venha ser derramado a virtude, o poder do Espírito Santo, para que vocês possam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Essa foi uma promessa de Jesus Cristo, da vinda do poder do Espírito Santo, do revestimento de poder do Espírito Santo, que iria capacitá-los para a obra evangelística, para realizar o poder de Deus, a ação de Deus na terra. E isso se cumpriu. Atos capítulo de número 2 diz que estavam todos reunidos ali no cenáculo, por volta de 120 pessoas, orando, buscando a presença de Deus, e o Espírito Santo desceu ali sobre eles, como línguas partidas como de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, a pregar a palavra de Deus com ousadia. E a partir daquele momento, a igreja estava inflamada pelo poder do Espírito Santo, pregando com ousadia a palavra de Deus. E muitas pessoas começaram a entregar as suas vidas ao Senhor, a serem batizados. A igreja começou a crescer. Aquela pequena sementinha, igual um grão de mostarda, começou a crescer. E hoje, se nós estamos aqui e fomos alcançados por esse poder, é porque esse poder continua em nós, para que a palavra de Deus possa ser pregada, para que o evangelho de Cristo possa ser anunciado, para que o reino de Deus possa
crescer na terra, para que o nome dele venha a ser glorificado. Esse poder está em mim, esse poder está em você, meu irmão, lhe capacitando para você ser uma bênção nessa terra, para que você possa ir e dar muitos frutos e que esses frutos permaneçam na terra. Esse poder está sobre você, para você pregar o evangelho com ousadia, para você viver a palavra de Deus, para você dizer não ao pecado, para você viver de forma ativa no reino de Deus, glorificando o nome do Senhor. O poder do Espírito Santo está sobre você. Tudo isso que eu falei através desta lição nos dá a certeza da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não fique em dúvida sobre a sua salvação. Quando alguém lhe perguntar sobre a salvação, responda com convicção: eu sou salvo, não pelo aquilo que fiz, mas pelo aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por amor à minha vida. Essa convicção precisa estar latente em nosso coração todos os dias, porque nós temos fundamentos para acreditar nesta verdade. Vamos lá para a nossa revisão? Muito bem. Hoje você aprendeu que a salvação é certa, é permanente, imediata, única e pela graça. 2. Além da salvação, Jesus lhe deu vida eterna, perdão dos pecados, uma nova vida, filiação na família de Deus, o selo do Espírito Santo e entre outras coisas maravilhosas que Deus fez pela sua vida. Agora, na sua vida, o Espírito Santo convence, habita, ensina, fala ao teu coração, te guia e te capacita. Ele intercede por você junto ao Pai. Hoje você viu que vale a pena pertencer a Jesus. Não só conhecê-lo, como vimos na primeira aula, mas pertencer a Ele como corpo. Nós somos corpo e Ele é o cabeça. Nós somos a sua igreja. Nós somos os filhos do Deus vivo. Meu irmão, que você possa pegar mais esta lição, guardar ela em seu coração e que juntos nós possamos continuar crescendo aqui através desta série direcionada a você nesses primeiros passos de fé, nesses fundamentos da fé que está sendo enxertados em teu coração e em tua vida. Amém? Um grande abraço e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.